Bom dia! Deus tem falado comigo há alguns dias sobre um tempo de adoração. Será que eu tenho adorado a Deus de forma que o agrade? Qual é o tempo que eu tenho dedicado para Deus? Ele quer sempre o primeiro pedaço, mas será que eu estou dando o primeiro pedaço para Ele? O meu primeiro tempo, o meu primeiro respirar? Então eu gostaria de compartilhar com vocês algumas leituras bíblicas que eu fiz, que foram elas que me fizeram refletir sobre isso, né? Lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29, diz: Sejamos agradecidos e adoramos a Deus de um modo que o agrade, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Gente, não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. É adorar a Ele de um jeito que o agrade. Não é para nos agradar, é para agradar a Deus. Olha o tanto que Deus já faz por nós. Deus nos presenteia diariamente com suas bênçãos e milagres. E a gente tem adorado esse Deus da forma como Ele se agrada? A adoração é aquela que tem que ser feita em verdade. E qual que é a adoração feita em verdade? Será que nós estamos sendo verdadeiros? Será que nós possuímos verdade em nossa vida? Mas eu entendo que a adoração feita em verdade é aquela em que a gente busca a verdade. E a verdade está na palavra do Senhor. É lendo a palavra, é dedicando esse tempo de leitura para conhecer a Deus que nós demonstramos uma adoração verdadeira. Nós também demonstramos adoração verdadeira ao Senhor através de louvores, de cânticos, né? Mas cânticos com a alma, com o coração. Porque a adoração, o louvor, na verdade, o louvor sem ser feito da alma, ele deixa de ser um louvor sincero e passa a apenas ser um som, um barulho. Lá no Salmo, o Salmo nos mostra isso o tempo todo. Davi se derramava seu coração diante do Senhor com verdade, como no Salmo 51, versículo 17, que diz: Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, assim, quando a gente faz as coisas com coração sincero, Deus não nos despreza. E em 1 Samuel nos lembra que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A adoração também pode ser meditativa, né? Então, assim, às vezes a gente quer estar lá louvando, orando, clamando a Deus, mas muitos cristãos só estão lá de aparência. E quando menciona aqui que a adoração pode ser meditativa, é que no meio do nosso caos, quando a gente não consegue externar para Deus aquilo que habita no nosso coração, a gente precisa meditar e pedir para Ele: Pai, habita em mim. E só permanecer em silêncio para que Ele de fato venha habitar em nós. Porque em meio ao nosso barulho, muitas vezes nós não ouvimos o que Deus está falando em pequenos detalhes. Devemos também observar que no Salmo 19, versículo 14, também diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Esse versículo do Salmo já resume aquilo que a gente tem falado, né? Que a adoração sincera do coração, que sai da boca, sejam agradáveis a Deus. Mas não podemos esquecer que nós devemos também oferecer adoração com o nosso corpo, né? Porque sem o nosso corpo nesse mundo, nós não teríamos. Deus nos emprestou o nosso corpo para que o nosso espírito habitasse em terra. Então, nós precisamos adorar a Deus com o nosso corpo. Como? Como? Cuidando, né? Nos prostrando, louvando, adorando, né? Prestando atenção nos sinais que o nosso corpo dá. Cuidando para que ele não adoeça. Ou se adoecer, cuidando para curá-lo, né? Com amor. Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo.
É a matéria emprestada por Deus para que nós possamos ter uma passagem confortável nessa terra. O Salmo de 103, versículo 1 diz: bendize, ó minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Por isso Davi dizia, não é só a alma, é o corpo também, é tudo que há em mim. E Deus fala que Ele me quer por inteira, né? Com tudo isso, Deus nos quer por inteiro. E lá em Marcos, capítulo 12, versículo 33, diz: amá-lo de todo o coração, entendimento, alma e força é mais agradável a Ele do que sacrifícios externos. Nós só precisamos amar a Deus e demonstrar o nosso amor a esse Deus através da nossa adoração, do nosso tempo, dedicação, né? E esse é exatamente o espírito de adoração que Deus nos revela através do Salmo 27, quando Davi diz: uma coisa peço ao Senhor, e o buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Então, gente, que nós possamos adorar a Deus na nossa casa, no nosso trabalho, de forma inteira, porque Ele nos quer por inteiro, de forma sincera, para que os nossos sons não sejam apenas barulhos, e também na casa do Senhor. Que nós possamos visitar o Senhor no seu templo, conhecer a Tua palavra, estar em comunhão com outros irmãos, né? E aí eu deixo para vocês uma reflexão. O que agrada mais a Deus nesse momento? Nossa adoração pública ou nossa adoração particular? E diante disso, o que você tem feito? Ou o que você faria? Reflita nessa palavra. E tenha um bom dia, um dia abençoado.